Olá, nosso assunto hoje é um assunto relacionado às leis. Afinal de contas, nós vamos discutir e conhecer, para quem não conhece ainda, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. A gente já sabe que é um documento que vai organizar o trabalho na educação infantil. Primeiro, você tem que saber que, se é uma diretriz curricular, então, sim, é uma lei. E se é lei, tem caráter de obrigatoriedade. Não vá confundir as DCNs, que são as iniciais das diretrizes, com PCN, que são parâmetros curriculares nacionais. E no caso da educação infantil, não vá confundir DCN com RECNEI, os referenciais curriculares nacionais de educação infantil. Os parâmetros e os referenciais da educação infantil são documentos, mas não têm nenhum valor legal. São documentos oficiais que apresentam um modelo de currículo, mas lembra que não é legislação. Mas se a gente fala de diretrizes, você está falando de uma legislação. Não existe só diretrizes para a educação infantil, a gente também tem diretriz para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio, para o médio técnico, para a educação especial, para a educação de jovens e adultos, para a educação à distância, para todos os cursos de graduação que você possa imaginar. Por quê? Porque a gente está falando que as diretrizes são um documento que abarcam todas as etapas de ensino em todas as suas modalidades, ok? E agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais desse documento, falando sobre a educação infantil. Então, aqui, essas diretrizes, elas estão presentes nessa resolução, que é a resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. Vale sempre a pena você ter a letra da lei na mão, né? Embora eu traga aqui na íntegra para a gente discutir esse assunto. É sempre bom para você fazer suas anotações, ler muita informação, eu sei que é. A gente tem duas escolhas sempre, fazer uma visão rápida, um passeio rápido pela legislação, mas, tendo em vista as últimas bancas e os últimos concursos, uma exigência cada vez maior de uma interpretação da lei, então nós vamos fazer esse caminho, que é o caminho de realmente discutir o que a lei traz, toda a lei, ok? Então, a própria resolução começa dizendo assim, ó: a presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, para organizar a proposta pedagógica, ou seja, o trabalho daquela instituição, como a instituição vai trabalhar, o que ela vai realizar, ela precisa observar as diretrizes curriculares. Porque lembra, trabalho pedagógico é currículo, e essa é uma lei que fala de currículo. As diretrizes, então, articulam-se com os seguintes documentos. Vocês vão ver que tem outras diretrizes. Diretrizes curriculares nacionais de educação básica e reúnem também princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, ela muitas vezes é apresentada por essas siglas aqui, ó. Câmara de Educação Básica, Conselho Nacional de Educação. Então, quando você vê na lei essas letrinhas, você já sabe o que elas significam, né? Câmara de Educação Básica e Conselho Nacional de Educação. Lembra que quando a gente fala de educação básica, a gente está falando da educação infantil, tanto creche quanto pré-escola, que compõe a educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Isso é o que a gente chama de educação básica. Então, ela vai olhar esses documentos para orientar as políticas públicas na área e também a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e propostas curriculares. Então, ela é um documento central, extremamente necessário. Todo mundo que trabalha na área da educação infantil tem que conhecer, seja professor, seja gestor, seja orientador, não interessa, tem que conhecer esse documento porque ele tem uma relação direta com a prática pedagógica, com aquilo que acontece em sala com as crianças. Então, o currículo da educação infantil, e isso é bem importante para que você entenda, é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Vou chamar a atenção para você de algumas coisas que vão facilitar muito a tua leitura da questão lá na hora do concurso. Então, preste atenção. Primeiro que a gente está dizendo que currículo é um conjunto de práticas, então não é uma coisa só e nem é lista de conteúdos, tá? Então são práticas que vão articulando as experiências e os saberes das crianças. Então eu já estou dizendo que toda criança tem experiências e que toda criança tem saberes.
Ah, mas o bebê? Sim, o bebê. O bebê tem saberes e o bebê tem experiências. E aí, essas experiências das crianças são articuladas com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Quem apresenta isso? A escola, ok? Artístico, ambiental, científico, tecnológico. E o grande objetivo da educação infantil é o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, aqui a gente já sabe qual é o grande objetivo, desenvolvimento, qual é a faixa etária atendida de 0 a 5, e a gente já entende que currículo não é uma lista de conteúdos tipo cor, formas geométricas. Não. Currículo são as experiências que a criança já traz em articulação com aqueles conhecimentos que a escola vai propiciar a ela. Então, existe uma participação ativa da criança nessa perspectiva curricular. As propostas pedagógicas de educação infantil deverão considerar que a criança, que é centro do planejamento curricular, outra coisa para você prestar atenção, a gente planeja para aquela criança que está ali na nossa frente, não para uma criança imaginária, por isso que ela é o centro do planejamento curricular, e essa criança é sujeito histórico e de direitos, que nas interações, nas relações e nas práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, assim produzindo cultura. Então, olha que coisa bacana que a DCN diz pra gente. Está dizendo qual é o conceito de criança que está embutido aqui nessa lei. Então, sabe aquela ideia que as pessoas têm de criança é um sujeito passivo? Toda criança é boazinha, é de pequeno que se torce o pepino, a criança é uma esponja. Todas essas questões que colocam a criança numa situação passiva, secundária, subordinada, extremamente subordinada a outro, normalmente esse outro um adulto, são desconstruídas aqui nessa legislação. Porque a gente está dizendo que essa criança é um sujeito histórico. Então, eu já sei que a criança de hoje não pode, de jeito nenhum, ser comparada com uma criança na mesma idade há 20 anos atrás. Por quê? As crianças de hoje estão dentro de um outro tempo histórico e elas vão se apropriando dessas culturas. Um exemplo disso é que hoje você pega um celular e dá na mão de um bebê, às vezes com menos de 1 ano ele já está passando o dedinho na tela, tá? Porque ele já sabe que aquele objeto é para isso e passa o dedinho na tela. Tem criança tentando usar o livro como se fosse celular, né? Passando o dedinho para ver se acontece. Então, olha só, essa é um grande exemplo da gente entender qual a influência do tempo histórico nessas diferenças que existem entre as crianças. Então, ela é sujeito histórico e de direitos. Então, a gente pode pensar que tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que organiza todos os seus direitos. A educação garante muitos direitos também à criança, então ela é um sujeito de direitos. E aí, gente, como é que ela constrói sua identidade? Interagindo, se relacionando e com práticas cotidianas que ela vivencia. Então, a educação infantil ela tem uma responsabilidade muito grande com a construção da identidade das crianças. E, portanto, ela tem que brincar, ela tem que imaginar, ela tem que fantasiar, ela tem que desejar, observar, aprender, experimentar, narrar, questionar e construir todos esses sentidos que ela tem sobre a natureza. E quando a gente está falando de construção de sentidos, é a construção de um olhar dela próprio para aquela situação. Como é que ela se relaciona com aquilo? Como é que ela entende aquilo? Então, um exemplo. Ela vai criando sentido quando ela experimenta novas coisas. Então, é raro, mas tem criança que não gosta de chocolate. Então, o sentido para ela do chocolate não é o mesmo sentido para aquela criança que não gosta. Tem criança que não gosta de colocar a mão na tinta e tem criança que adora. São sentidos diferentes, faz parte da construção da identidade. E a educação infantil está completamente implicada com essas questões que são fundamentais na perspectiva do desenvolvimento humano. Continuando, deixa eu apagar os tracinhos que ficaram dos risquinhos que eu fiz anteriormente. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam
crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Um monte de informações aqui que são vitais para você saber, tá? Especialmente se o seu concurso for muito voltado para a área da educação infantil, você precisa saber disso. Então, vamos lá. Educação infantil, primeira etapa da educação básica. Eu já tinha falado, vou desenhar aqui para você. Então, quando a gente fala de educação básica, a gente fala da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. A educação infantil ela se divide entre creche e pré-escola. Lembra que a gente tem a questão de a pré-escola atender de crianças de 4 a 5 anos e da pré-escola ser obrigatória. Lembra que a pré-escola é obrigatória, mas a creche não. Então, é um equívoco muito grande se eu respondo numa prova que a educação infantil é etapa obrigatória. Ela não é. A pré-escola é obrigatória, mas a creche não, então eu não posso nunca colocar a educação infantil como um todo. Então, a gente já sabe que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Bom, é apresentado, então, creche e pré-escola, como eu falei para vocês. Então, são espaços institucionais não domésticos. Então, tem aí uma moda de creche parental. Nada contra a proposta da creche parental. O problema é chamá-la de creche. Não pode ser chamado de creche com o conceito de creche que nós temos, porque a creche é um espaço institucional não doméstico, ou seja, é um lugar onde você tem profissionais lidando com aquela criança e não é uma casa, não é uma família. Então, não posso chamar de creche domiciliar, esse nome não seria o mais adequado. Então, o que se faz dentro de uma instituição de educação infantil? A gente faz isso aqui, ó, educar e cuidar, tá vendo? Educam e cuidam. Presta muita atenção nessas duas palavrinhas, tá? Porque a educação infantil sempre trabalha com a ideia de que o educar e cuidar são ações indissociáveis. Tem gente que acha que o cuidar significa dar banho, comida, e o educar seria a hora que a criança faria algum trabalhinho, né? Sei lá, leitura de histórias, e não é assim. Essa divisão está equivocada. No momento em que eu estou lendo a história para a criança, eu estou educando, mas eu também estou cuidando. Porque eu também estou atenta às necessidades da criança, muito embora ela esteja ali sentada ouvindo uma história. E na hora que eu cuido, por exemplo, na hora que se dá banho na criança, isso é altamente educativo. Você está ensinando a criança a necessidade da higiene, de ficar limpa ou de se refrescar por conta do calor, seja o que for. Então, a gente nunca separa essas duas ações. Educar e cuidar são indissociáveis, são inseparáveis, tá? De novo, criança de 0 a 5 anos, no período diurno, integral ou parcial. Então, a criança pode estudar de manhã só, pode ser que ela fique em jornada integral, ou pode ser que ela fique só na parte da tarde, em jornada parcial. E são regulados, supervisionados pelo sistema de ensino e também tem controle social. Então, existe verba, que vai para a educação infantil toda, e existe controle social, afinal de contas, você tem crianças pequenas, é uma etapa educativa, não é uma etapa que não venha trazer maiores informações para a criança, como muita gente pensa. Ela é vital e ela precisa ser muito bem estruturada e, portanto, a gente precisa fazer essas observações quando a gente fala da educação infantil. E aí, quando a gente olha para essa situação da educação infantil, que então precisa ser olhada com bastante carinho, entendendo que existe regulação, entendendo que existem critérios e que não é simplesmente um lugar para colocar as crianças, depositar as crianças, a gente entende que, por exemplo, parágrafo 1º, é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Lembra que esse Estado aqui, com letra maiúscula, se refere ao poder público. A gente não está falando aqui do Estado como um elemento da nação, tipo Estado do Rio de Janeiro ou Estado de São Paulo, tá? A gente está falando da nação, poder público total. Porque a gente sabe muito bem que a responsabilidade pela educação infantil, de acordo com a LDB, é dos municípios, ok? Então, quando a gente está falando que esse dever do Estado, quer dizer, o poder público todo está implicado nisso, embora quem tenha que oferecer lá, no final, seja o município. Então, sem requisito de seleção, pública e gratuita, sem requisito de seleção, tá?
Existem muitos lugares em que fazem sorteio para as crianças, porque uma vez que não tem vaga para todos, como é que a gente seleciona? Seleciona por sorteio, ou utiliza critérios de vulnerabilidade. Olha, essas são questões locais, o que a lei determina é que seja sem nenhum tipo de requisito de seleção. Parágrafo 2º, é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completem 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Preste atenção nisso, porque isso aqui engana muita gente, então eu vou explicar com bastante calma. A gente sabe que tem criança fazendo aniversário todo dia, né? E aí como é que eu defino quem é essa criança que é da educação infantil, que é da creche, que é da pré-escola, qual é a criança que está no ensino fundamental? A gente tem que ter uma data de corte. Essa data de corte é que vai me dizer se aquela criança vai frequentar, por exemplo, a pré-escola ou se aquela criança vai frequentar o ensino fundamental. Então, como é que é isso? A gente olha a idade que a criança vai ter no dia 31 de março, tá? Naquele ano em que ela está sendo matriculada. Então, se no dia 31 de março ela tiver 4 anos... mesmo que ela ainda tenha 3, porque ela só faz aniversário, eu estou contando em fevereiro, ela só faz aniversário do fim do mês. Eu vejo quando ela vai ter no dia 31 de março. Se no dia 31 de março ela tiver 4 anos ou 5 anos, ela então será matriculada na pré-escola. Se no dia 31 de março ela tiver 6 anos, aí ela vai ser matriculada no ensino fundamental. Então, lembra que é 31 de março, ok? Isso normalmente gera um problema que é mais ou menos o seguinte. As crianças que nascem em abril ficam com um atraso. Vou colocar aqui entre aspas, porque na realidade não é um atraso, mas muita gente percebe assim. Por quê? Porque para ela entrar no ensino fundamental, ela tem que ter 6 anos até o dia 31 de março. Se ela completa 6 anos no dia 1º de abril, ela está fora do dia 31 de março, concorda? E aí ela tem que ser matriculada onde? Na pré-escola. 5 anos até 31 de março, pré-escola. Eu vou criar aqui um esqueminha para ficar mais fácil, tá? Então, a data é essa aqui, ó. 31 de março, tá? Ó, vou colocar aqui e colocar assim. 31 de março, aqui é essa data de corte. Então, se a criança tem, no dia 31 de março, se essa criança tem 4 anos, ela vai ser matriculada na pré-escola. Se no dia 31 de março essa criança tem 5 anos, ela vai ser matriculada na pré-escola. Se no dia 31 de março a criança tem 6 anos, ela vai ser matriculada no ensino fundamental, tá? Então vamos lá, aqui é dia 30 de março, aqui é dia 29 de março e assim. Então todas elas... mesmo que faça o aniversário antes do dia 31, a gente vai ver a idade dela no dia 31. Então, ok. Agora, se ela fizer aniversário lá no dia 1º de abril, 2 de abril e assim por diante, o que acontece? Ela faz aqui, ó, no dia 1º de abril, ela faz 4 anos. Mas isso não me interessa, porque eu preciso saber da idade dessa criança no dia 31 de março. Então, se no dia 31 de março, ela tinha o quê? Se ela faz 1º de abril 4, no dia 31 de março ela tinha 3 anos. Então, nesse caso, essa criança vai ser matriculada na creche. Entenderam como é essa situação? Então, essa data é extremamente importante. Presta atenção, entende direitinho essa situação, porque isso aqui de vez em quando está nas provas e às vezes confunde mesmo, as pessoas acabam se equivocando. Deixa eu apagar aqui, para a gente passar, opa, para a gente continuar. Caiu aqui, momento caiu o apagador no chão. Vamos lá. Continuando então. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil, que foi o que eu mostrei para vocês. Se o menino faz 6 anos no dia 1º de abril, no dia 31 de março ele tem 5 e, portanto, ele vai ser matriculado na educação infantil. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Então, preste atenção. Mesmo que a pré-escola hoje seja uma etapa de matrícula obrigatória, a criança que por alguma razão não tenha frequentado a pré-escola não pode ser impedida de ser matriculada no ensino fundamental, desde que, lógico, ela tenha a idade correta. Então, tá, ela tem 6 anos até o dia 31 de março, mas ela não frequentou
frequentou a pré-escola, ela será matriculada no ensino fundamental, uma vez que a educação infantil não é pré-requisito, ou seja, não é uma obrigatoriedade ter feito a educação infantil para poder prosseguir no ensino fundamental. E por que não? Porque a gente está falando de educação e a gente está falando de desenvolvimento humano. E a gente não está falando de ensino, que é uma etapa marcada, que começa ali essa intencionalidade de ensino, de conteúdos, que começa muito marcada no ensino fundamental. Na educação infantil, lembra que a ideia é sempre desenvolvimento. Então, vamos lá. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Então, a lei diz isso, tem que ser próximo à residência, mas não há nenhuma explicitação maior do que significa isso aqui. Mas lembra que a prioridade é essa. E por quê? Primeiro, porque a criança não vai sozinha para a creche nem para a pré-escola. Ela precisa que um adulto acompanhe. E se a vaga é longe, você já começa com implicações de custos de passagem, custos, situações de ter que sair mais cedo, muito cedo, a criança é muito pequena. Então, está aqui dizendo que essas vagas devem ser oferecidas próximas à residência das crianças. É considerada educação infantil em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias, e em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Então, assim, para ser de horário parcial, a criança tem que ficar 4 horas na escola, no mínimo. Porque se ela ficar 5 horas, também vai ser parcial. Se ela ficar 6 horas, também será parcial. Porque a gente só começa a computar como integral se a criança ficar no mínimo 7 horas naquela instituição. 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, horário integral, jornada integral. 4 horas é o mínimo da jornada parcial, mas a gente sabe que ele pode ficar 5 horas, 6 horas, porque isso também será computado como jornada parcial. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Princípios éticos, políticos e estéticos. Vou marcar aqui para te chamar a atenção, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós, do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concurso para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor, é muito simples, clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau! Clique lá aqui.